Fala pessoal! Hoje o Papo Furado vai prestar uma homenagem a um disco que vai fazer 30 anos neste ano de 2025 e até pouco tempo atrás eu não conhecia e fiquei muito surpreso, tá legal? Vamos lá, roda a vinheta. Voltamos após a vinheta, então como eu disse antes, vamos falar de um disco que vai completar 30 anos esse ano de 2025, que é um disco meio escondido. O disco solo do vocalista do Europe. Na época ele não estava no Europe, o Europe tinha dado aquela... tinha acabado, né? O vocalista que eu gosto muito, cara, eu acho um dos maiores cantores aí de hard rock de todos os tempos, o Joey Tempest, que ele não chama Joey Tempest, né? É um pseudônimo. Eu já vou dar uma colada aqui. Ele chama Rolf Magnus Joaquim Larsson, ou seja, ele é sueco. Ele talvez tenha criado esse pseudônimo aí para se aproximar aí do mercado americano. Esse é um nome mais fácil de falar, mas só sei que pegou, deu certo. O Joey Tempest fez uma carreira meteórica ali no Europe nos anos 80. No início dos anos 90, depois do disco Prisoners in Paradise, disco esse que eu fiz uma resenha, o Europe acabou. Cara, ele talentoso do jeito que ele é, amante da música, e um cara muito criativo, muito bom, ele não podia ficar parado, e então ele cruzou, né? Descruzou os braços, arregaçou as mangas e fez um disco em 1995 que eu não tenho aqui. Vocês acham um problema eu não ter o disco e mesmo assim dar essa dica? Cara, não, né? Eu costumo normalmente apresentar os discos aqui no Papo Furado, eu tenho eles aqui em mãos, mas esse eu não tenho. Eu descobri esse disco no streaming. Se você for aí no YouTube, talvez você consiga escutar o disco de 1995, o disco A Place to Call Home, um local para chamar de lar. Esse é o disco intitulado. Tô colocando a capa aí, ó. A capa eu coloco, lógico, né? Se você conseguir comprar ele, a mídia física, melhor ainda. Pô, quem sabe um dia eu ainda encontro, né? Mas eu estou escutando ele através do stream, eu acho um disco muito legal. Cara, nele, o próprio Joey Tempest, ele não sabe muito bem, mas que eu também concordo com ele. Ele fica. O disco é um disco de rock que tem pitadas de country e também soft rock. Porque é um rock leve, né? E aí, mais ou menos isso mesmo, cara. É mais ou menos como se. Sabe aquelas bandas brasileiras ali dos anos 80, tipo ali um Barão Vermelho? É mais ou menos como se fosse um Barão Vermelho, aquele rock and roll bem básico. Mas, claro, todas as músicas foram gravadas, compostas pelo Joey Tempest, e ele se cercou de músicos suecos, ou seja, o cara fez o disco ali na Suécia. O Europe é uma banda de suecos, né? Mas ele se cercou de músicos de estúdio, não músicos não conhecidos. Nessa época, o Europe tinha se dissolvido, até 3/5 da banda tocava com o Glenn Hughes, e o Joey Tempest se viu sozinho. Cara, mas ele fez um disco muito legal. Claro que a voz dele é muito bonita, ajuda pra caramba na execução das músicas. Mas ele teve um capricho, um esmero danado nas músicas. O disco abre com a We Come Alive, cara, um rock and roll muito legal, um rock direto, e nessa primeira música ele já dá ali o cartão de visita, que tem muitos backgrounds femininos, cara, mas que é tudo muito bem colocado. A segunda música, Under the Influence, já é uma balada essas que tem algumas músicas, algumas baladas no disco, algumas legais, umas que lembram o Europe. Essa não é uma balada diferente. A terceira música é a música que dá o nome do disco, né, cara? Uma música muito legal mesmo. A faixa título lembra bastante o Europe. A quarta música, Pleasure and Pain, começa com uma introdução de baixo, mas muito legal, e é um rock and roll de primeira ali, uma das minhas preferidas do disco. A próxima música, Elsewhere,
é uma balada bem triste, bem diferente daquelas baladas alegres do Europe. A próxima música, Lord of Manor, cara, tem toques até de jazz, cara. Muito legal. O Joey ele se aventurou por outros caminhos e com muita maestria. A sétima música, Don't Go Change on Me, a música, cara, você tem a nítida impressão que tá escutando o Europe, né? Aí o cara bebeu da fonte onde ele se consagrou. A oitava música, cara, que eu não lembro bem o nome dela, eu só sei que a tradução dela é mais fácil você perder um amor do que um amigo. Ou seja, parece que o Joey estava dando muito valor às amizades. Se você já escutou o disco solo do Peter Criss, essa música parece muito, cara, muito mesmo. Aqueles vocais, aqueles backing vocals femininos, aquela balada bem legal. A nona música, Right to Respect, conta com a participação do John Norum, o guitarrista do Europe, que está até hoje no Europe, mas ele tinha saído ali em 1987, ou no final das gravações do Final Countdown. Então ali eles tinham rompido e talvez ali esse senso de amizade fez com que o Joey e o John Norum formassem de novo uma parceria que depois eles voltaram em 2004 no disco Start from the Dark. A décima música é uma canção muito legal, talvez a minha preferida do disco, Always a Friend of Mine. Cara, a música é muito legal, muito legal. É um rock muito bem colocado, refrão grudento, um teclado bem discreto, mas muito legal. É a minha preferida, Always a Friend of Mine, muito legal. E depois o disco se encerra com duas baladas, uma meio triste e a última música meio melancólica, mas o saldo é muito positivo. Você que é fã do Europe, de hard rock em si, vale a pena você, cara, mesmo com um atraso bem grande, eu demorei quase 30 anos para descobrir esse disco, mas isso, antes tarde do que nunca, eu descobri e recomendo a vocês esse disco do vocalista do Europe, A Place I Call to Home. Beleza? É isso aí. O Papo Furado vai nessa e está sempre à procura. Eu estou sempre descobrindo sons novos e quando eu descobrir alguma coisa que eu acho que eu devo passar para vocês, eu venho aqui no Papo Furado. Tranquilo, pessoal? Um forte abraço. O Joey Tempest é um vocalista e tanto. Fui.